na justiça, né? E foi pago o atrasado, inclusive com 13º, até julho. Se o senhor quiser saber o salário de um ministro, anteriormente ganhava-se R$ 5.000, aproximadamente, para ser ministro de Estado, né? E o salário de ministro está no contas abertas, é só olhar. Então, não pode ganhar um ministro, qualquer funcionário, mais que o presidente da República. Essa reportagem que o senhor falou, ela coloca o presidente ganhando 60 e os ministros ganhando acima de 100 mil. Isso é só raciocinar um pouquinho, não existe essa possibilidade. Tá? O valor representa a remuneração retroativa a 6 meses de salário, mais 13º, dos 2 vencimentos, da força e da questão de ser ministro. Tá? Muito bem. Rendimento, contas abertas, vacinas, com relação a vacinas e a questão da CPI. Isso tudo já está documentado. Quando for requerido, nós temos toda a documentação para mostrarmos que aquilo ali é um grande equívoco, aquilo ali não está correto. Com relação à soberania, eu já falei. O Brasil é um país independente, as Forças Armadas prezam por isso, né? Discordo com relação de ameaça à soberania, não existe ameaça à soberania, nós estamos atentos a isso. A convivência nossa com o Ministério da Economia é aquela convivência da disputa, um orçamento restrito para todo o Executivo, nós estamos sempre brigando por orçamento. A nossa questão... eu dou um exemplo para os senhores dos convênios. Por causa da legislação, hoje em dia, nós não aceitamos mais o Exército, particularmente na questão da engenharia, ele não faz mais convênio com prefeitura. Porque na hora que o dinheiro da prefeitura ele vem para mim que eu digo, para a força, ele entra no meu orçamento. Quando ele entra no meu orçamento, é uma pizza que eu tenho as fatias certas e eu não tenho como aumentar o tamanho da pizza. Então, na realidade, é uma questão legal prevista no orçamento que foi feito na questão do teto, etc., e tudo isso mais. Então, nós conseguimos... Isso aí teria que ser mudado quando os senhores acharem que é um momento adequado para mudar. Eu não utilizarei, né? E nós temos que perceber aqui o adiantado da hora e debates que temos que fazer não se encerram numa única audiência pública, né? Mas, primeiro, presidente, quero cumprimentá-lo, presidente Aécio Neves, também me somar às homenagens que o Parlamento fez ontem a este grande brasileiro que foi Tancredo Neves. Com muita honra, depositei meu voto. Muito obrigado, deputado, pela honra. Nesse sentido ontem. Obrigado, pela homenagem, obrigado. Segundo, cumprimentar o ministro Braga Neto, cumprimentar os comandantes das 3 Forças Armadas do nosso país, das nossas Forças Armadas, de todos nós brasileiros, da nação brasileira. E dizer que quando observamos esta apresentação da política de defesa nacional, nós percebemos ainda mais o papel estratégico e indispensável que tem as Forças Armadas para um projeto de desenvolvimento nacional, para a constituição de um projeto de nação, para um sentimento de brasilidade que não pode e não deve jamais ser explorado politicamente por partes que disputam dentro da democracia o poder num país, o poder que é delegado pelo voto do cidadão. A bandeira brasileira, ela não pode ser partidarizada, assim como as Forças Armadas. Cada cidadão sempre terá as suas convicções e isto é absolutamente democrático. Mas diante do ministro da Defesa e dos 3 chefes das 3 forças do nosso país, eu reafirmo isto aqui, na tribuna que me deram 110 mil brasileiros, porque há uma preocupação sim no país, de movimentos de algumas lideranças que procuram incentivar um processo de partidarização das Forças Armadas, assim como procuram levar adiante com um conjunto de narrativas, utilizando sistemas extremamente sofisticados que as redes sociais hoje nos permitem, de tentar apropriar símbolos nacionais em benefício de um determinado projeto de poder. E isto deve preocupar a todos os brasileiros, de esquerda, como eu, de centro e de direita. Nós não podemos permitir que o sentimento de brasilidade seja apropriado
por uma das partes em disputa na busca do poder que é concedido pelo voto do cidadão brasileiro. Dito isto, ministro, eu ouvi Vossa Excelência falar diversas vezes palavras que, para mim, como um líder da esquerda brasileira, são muito caras. Soberania nacional, autonomia. E por isso eu digo que, neste aspecto, na minha avaliação, o governo atual anda mal. Os cortes orçamentários são anárquicos. Não buscam a reestruturação das contas públicas. Ao contrário, o mesmo governo que corta 600 milhões de reais do parco orçamento de ciência e tecnologia do país, que é fundamental para diversos projetos que estão aí, as Forças Armadas têm um papel muito importante no desenvolvimento científico e tecnológico do país. Este mesmo governo assiste e ou concede maioria para que se vote no parlamento, ao votar o orçamento brasileiro, a chamada emenda de relator, que popularmente é chamada de emenda secreta. Há pouco aqui, um dos líderes do governo, na comissão de orçamento, disse que nós hoje iríamos votar a PEC dos precatórios. Eu digo, no que depender de mim, nós não vamos votar a PEC do calote. Esta PEC, como está redigida, é uma PEC do calote e se torna ainda mais agressiva no momento em que tenta se fazer conviver com o espaço orçamentário de forma inadequada, que esta PEC abriria, convivendo de forma conivente com a tal emenda secreta, que, segundo alguns, poderia chegar à cifra de 30 bilhões para o orçamento do próximo ano. Gostaria de ouvir a opinião do ministro da Defesa, que é quadro político influente no atual governo, se o governo atual concorda com a emenda secreta. Se ele é favorável ou contrário à emenda de relator, mesmo sabendo, por óbvio, que isso é votado no parlamento. Mas eu já fui líder de 2 governos aqui, do governo Lula e do governo Dilma. E um governo, deputado Aécio Neves, Vossa Excelência, que já presidiu a casa, tem muita força na hora de votar um orçamento. Não me venham dizer que aqui é autonomia dos poderes, porque este diálogo, sim, constitucional e construtivo, de executivo e legislativo, sempre ocorreu e deve ocorrer. Então, eu quero saber se o governo atual concorda com todos esses cortes, convivendo com a emenda secreta em torno de 30 bilhões. Quero falar, ministro, sobre a Petrobras. Primeiro, a pergunta direta. Vossa Excelência apoia ou é contrário à privatização da Petrobras? Porque o presidente que Vossa Excelência representa nesta audiência pública, ele tem dado declarações de que pretende vender a Petrobras. Já não basta a venda da Eletrobras, a venda do Correio. Aliás, me parece que é um governo que não sabe construir nada. É um governo especializado no setor de destruições. Porque esse patrimônio nacional foi construído por décadas, de muito suor, de muitas gerações de brasileiros, de muitos patriotas, que construíram a Eletrobras, os Correios, a Petrobras. E digo aqui, general Peternelli, o Brasil hoje produz um barril de petróleo a um custo em torno de 33 dólares. É um desatino a utilização do preço internacional do petróleo e da dolarização do preço dos combustíveis dentro do nosso país. Isto gera desemprego, isto gera inflação, isto gera recessão, isto gera empobrecimento, isto gera perda de soberania do nosso país. E lembro que, em período em que outro projeto que eu represento nesta casa governou o país, nós atuamos com o preço do barril do petróleo a 85 dólares ou mais, inclusive em alguns períodos, mas no preço em que era 85 dólares, a gasolina era vendida para os brasileiros a R$ 2,90 em números redondos. Hoje o petróleo custa, presidente Aécio, os mesmos 85 dólares e a gasolina está sendo vendida a R$ 7,00. Pergunto ao ministro, por que
a gasolina mais do que duplicou de preço se o valor do preço do petróleo a nível global é o mesmo? Na minha opinião, vou deixar a minha resposta, o Brasil abriu mão de soberania. E por isto, o povo brasileiro está sufocado por preços proibitivos, inaceitáveis e de hiperexploração contra o povo brasileiro. Porque nós sabemos, eu, pelo menos, digo aqui, por que o preço da gasolina, do diesel e do gás custa o que custa hoje no Brasil. Porque um grupo muito pequeno de investidores que compraram ações da Petrobras, da Bolsa de Nova York, na minha opinião, foi o primeiro erro de desnacionalização da Petrobras, o primeiro, mas felizmente ainda mantemos como sócio majoritário o povo brasileiro, mas este grupo de investidores está ganhando rios de dinheiro. Está hiperexplorando o povo brasileiro. Não se trata aqui da lucratividade adequada para o investimento. Então, na minha opinião, houve sim perda de soberania. E nós devemos mudar a política de preços da Petrobras. E o presidente Bolsonaro tem sido conivente com tudo isto. Não tem tido coragem e visão patriótica para alterar a política de preço da Petrobras em defesa do povo brasileiro.